A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Bruno Rodrigues, pastor da Assembleia de Deus em Currais Novos, e hoje, acompanhado do pastor Souza e do pastor Túlio Galvão, estaremos trazendo subsídio à lição de número 8 da revista Juvenis, que tem por título O Propósito do Sofrimento. O texto bíblico utilizado para esta aula está no Salmo 119, versículo 71, que diz: Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. A leitura bíblica em classe está na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 1 e 2, e versículos 12 a 19. Os objetivos da nossa aula são compreender o sofrimento de Cristo e o seu propósito, entender por que o justo sofre, responder à inquietante pergunta: sofrer faz bem? Nosso primeiro tópico da aula: o sofrimento de Cristo. Evangelista Souza, em que o sofrimento de Cristo nos alcança? O sofrimento de Cristo é uma das temáticas mais profundas da teologia, porque ela nos leva à dimensão da profundidade de Deus. E aqui no tópico primeiro, Cristo nos dá o exemplo, porque ele sofreu por nós. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, isso significa que Cristo nos deu o exemplo. Ele mesmo padeceu por nós, conforme diz Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1. Ele não desistiu da humanidade, ele não desistiu de nós, ele não desistiu da sua missão pelos homens. Nunca teve nenhum conforto, de sorte que os evangelhos retratam e relatam a humildade de Jesus desde o seu nascimento até o seu sepultamento. Ele foi humilde ao nascer de uma manjedoura, humilde ao entrar em Jerusalém num jumentinho, humilde ao se hospedar na casa dos seus discípulos, aquelas pessoas a quem ele sempre estava ensinando, humilde nos seus ensinamentos, na sua vida. Ele cresceu num lugar humilde e aí voltou para o céu. Cristo escolheu também nessa sua vida o sofrimento. Jesus é o maior exemplo de que ele sofreu por nós. Isaías, capítulo 53, retrata este momento de sofrimento, quando ele é visto como experimentado por Deus, como o cordeiro, como a ovelha, como aquele que surgiu de uma terra seca, e do seu sofrimento, chegando até mesmo a ser descrito sem parecer e sem formosura. Então, Cristo é o exemplo perfeito, que diante do desprezo, ele tinha a certeza de nos dar esperança. Diante de uma coroa de espinhos, ele resistiu. E diante de todo o seu sofrimento, ele nos dá um exemplo de que nós também podemos sofrer pela causa de Jesus. Hebreus 5:8 diz: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. O sofrimento de Jesus o levou ao extremo da obediência, à entrega da própria vida em favor dos pecadores. Pastor Túlio, Cristo pagou a nossa culpa. O segundo subtópico desse primeiro tópico fala que Cristo pagou a nossa culpa. E esse pagamento implica também, assim, o seu sofrimento. E refletindo esse sofrimento, a figura que é gerada na nossa mente é aquilo que ele padeceu na cruz, com a finalidade de dar a oportunidade à humanidade de ter uma nova vida em Cristo. Então, essa relação de culpa e pagamento mostra a intensidade da obra de Cristo. Culpa relacionado ao homem caído, descendente assim de Adão, onde todo sofrimento ele é consequência do pecado. E Cristo assim pagou a culpa nossa na cruz do Calvário, dando-nos a oportunidade de salvação
a todos os homens. Então, é normal entre os homens cada um pagar pelos seus erros. Mas dificilmente alguém vai optar por pagar uma culpa pelo qual não cometeu. Os homens lutam diariamente por justiça e eles geralmente têm uma dificuldade de assumir os seus próprios erros, quanto mais pagar por culpas alheias. Mas Cristo, ele sofreu pelos pecados dos seus próprios inimigos. Foi isso que aconteceu. Paulo diz isso, escrevendo aos Romanos, que éramos inimigos de Deus. Mas, mesmo assim, ele nos amou, pagando um preço de resgate pela humanidade, dando a oportunidade dos homens mudarem a sua condição diante de Deus. Pois todos os homens constituem-se culpados pelos seus próprios pecados diante de Deus, mas o sacrifício de Cristo pagou a nossa dívida, e o próprio brado de Jesus ali na cruz do Calvário, onde disse: Pai, está consumado, implica essa verdade de que o preço foi pago, oportunizando o homem de mudar a sua condição e anulando o poder do pecado sobre a sua vida para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Que os professores reflitam essa realidade para os seus alunos, que Cristo pagou o preço pela nossa culpa. A cegueira dos judeus. Cristo veio para o que era seu e os seus não o receberam. Jesus experimentou em sua vida a dor da rejeição. Ele foi rejeitado em sua missão pelo seu próprio povo. Aqueles que eram portadores dos oráculos de Deus, das promessas relacionadas à sua vida, vinda e missão. É importante deixar claro que, acerca do sofrimento, nenhuma pessoa está livre dele. Todo ser humano sofre. Que os professores deem ênfase a isto, porque existem pessoas, principalmente na adolescência, que pensam que elas foram escolhidas, foram candidatos exclusivos do sofrimento, quando, na verdade, sofre o justo e sofre o ímpio. Está escrito em Eclesiastes que tudo sucede igualmente a todos, ao justo, ao ímpio, ao que serve a Deus e ao que não serve. E a razão geral e maior do sofrimento humano é o pecado original. Os pecados cometidos, ou o pecado cometido por Adão e Eva, nossos representantes, e de todo o gênero humano, são a causa maior do sofrimento de todos os homens. Segundo, há sofrimentos que são específicos, são consequências diretas de nossas ações, de nossos pecados. Terceiro, há um terceiro motivo para o sofrimento. E eu acho interessante lembrar que uma vez os discípulos de Jesus chegaram até ele e perguntaram qual era a razão do sofrimento de um homem cego de nascença. Quem havia pecado? Ele ou os seus pais, para que nascesse assim? E a resposta de Jesus não foi uma crítica à pergunta deles. Jesus estabeleceu uma terceira via. Ele disse que aquela enfermidade, aquela situação era para a glória de Deus. Então, esta nova razão do sofrimento tinha a finalidade de glorificar a Deus. Nós não temos como fugir do sofrimento, porque até a fuga do sofrimento gera outro sofrimento. Mas nós temos a opção de escolher por que sofrer. Se sofremos pelo pecado, pelos pecados, ou se sofremos por uma causa, por amor a Cristo. E esse sofrimento deve ser o sofrimento do justo. Entendendo o sofrimento do justo. Sofrimento aprimora a fé. Evangelista Souza. Amém. Aí a didática do sofrimento é uma didática teológica, bíblica, espiritual, e que ao mesmo tempo nos aprimora para que nós possamos entender que Deus trabalha em nós, conforme o que o pastor aí expôs. Não é o sofrimento pelo sofrimento, não é qualquer tipo de sofrimento, mas é o sofrimento pela causa de Cristo.
Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguindo, mentindo, disserem, quer dizer, quando estiverem mentindo, todo mal contra vós foi pela causa do reino. Então, não é qualquer tipo de sofrimento, alguém porque está sofrendo por uma má escolha, ou sofrendo por uma determinada opção, e aí achar que aquilo ali é um castigo divino, ou até mesmo uma promessa de Deus. Nem é o castigo e nem é uma promessa de Deus, é uma consequência daqueles atos, mas que não tem nada de nobre ou maravilhoso em relação ao que a Bíblia nos mostra sobre o sofrimento do justo. Então, a Bíblia nos mostra que em Pedro, para que a prova da vossa fé, quer dizer, então é importante que nós entendamos que isto está relacionado à fé, está relacionado aqui àquela teologia bíblica que nós cremos, que é a pessoa de Jesus, muito mais preciosa do que o ouro que perece e provado pelo fogo. Então, está além da raridade do ouro, está além até do poder do ouro, porque é o louvor, a honra e a glória diante de Deus. Então, o sofrimento aprimora a fé quando nós entendemos que Deus trabalha em nós, como é o caso de Jó, que durante todo aquele sofrimento, no final ele reconhece, ele já reconhecia, mas depois do sofrimento ele viu que precisava de conhecer um Deus que diante de todas as coisas, Deus é soberano para nos provar. Pode ver que não tem uma linha no livro de Jó dizendo que o sofrimento dele era por causa de Satanás. Não tem uma linha no livro de Jó, ou um versículo dizendo que ele estava sofrendo porque o diabo havia feito isso com ele. Pelo contrário, Jó entendeu que o Todo-Poderoso o estava afligindo. Jó entendeu que era Deus que o havia colocado naquela condição. E no final, o patriarca Jó diz que se arrepende no pó e na cinza, de sorte que Deus vira o cativeiro de Jó e lhe dá, em coisas materiais, em relação aos bens, até mesmo dobrado. Então, Deus é um Senhor que ele nos mostra que o sofrimento aprimora a nossa fé, não para que nós cheguemos a prosperar no sentido material, embora que isso aí talvez seja até derivado de alguns propósitos de Deus, mas o cerne maior, o conteúdo maior, a bênção maior é que nós reatamos e nos restauramos diante do trono de Deus. É a grandeza para que nós possamos, que a nossa fé ela é provada em nossa vida. Sofrimento aprimora a fé e é importante lembrar do patriarca Abraão. A sua fé pode ser entendida sob 3 fases. A primeira, o desafio. Gênesis capítulo 12, ele abre mão da sua terra, da sua parentela, para submeter-se a um chamado divino. A partir de então, a segunda fase de sua fé, a do amadurecimento. 25 anos de espera, o caráter sendo tratado em várias áreas, até chegar à tão sonhada promessa. E a terceira fase, o teste da fé, a prova da fé. Abraão foi provado e foi aprovado por sua confiança total em Deus, apesar das circunstâncias desfavoráveis. Abraão não é um exemplo de perfeição da fé, mas de uma fé que amadurece, que cresce, que é aperfeiçoada em todas as suas provações. O escritor da lição cita outros exemplos. Os hebreus do deserto, penso que os hebreus do deserto são uma mescla de sofrimentos. Enquanto fiéis a Deus, algumas situações lhes ocorreram para que clamassem ao Senhor e vivessem experiências com Ele. Outros sofrimentos ocorreram por causa da desobediência, da murmuração e dos seus próprios pecados. O escritor também menciona o sofrimento, as provações de Davi até chegar ao trono e diversas conquistas do trono. Esse sofrimento está relacionado a um propósito de Deus. Mas quando ele peca e a espada não se aparta da sua casa, o sofrimento é uma consequência direta de suas falhas. Os cristãos, ao longo de toda a história do cristianismo, experimentam sofrimentos. Por quê? Porque a essência da vida é sofrer e da vida cristã não poderia ser diferente. Mas o sofrimento do cristão tem uma diferença. E aqui estamos no segundo subtópico deste ponto,
a alegria no sofrimento. Como o cristão alegra-se no sofrimento, pastor Túlio Galvão? A alegria do sofrimento, Túlio, é difícil, mas a teologia diz que é possível. Alegria no sofrimento. Pastor Alegria Túlio? no sofrimento. Não trata-se de se alegrar com um sofrimento alheio, mas fundamentado naquilo que o apóstolo Pedro diz em sua carta, no versículo 13 do capítulo 4, onde ele diz: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Trata-se de uma alegria no sofrimento, e dentro dessa alegria no sofrimento há uma especificação do apóstolo aqui. E essa especificação do apóstolo Pedro aqui, tratando-se dessa alegria no sofrimento, fala da luta que o crente tem para não pecar, para lutar pela sua vida de santidade, para lutar diariamente pelas opções que são variadas e tentam, assim, desconstruir os seus valores. E queira que não, isso é uma luta constante que implica esse sofrimento, essa guerra pelo qual a gente, todos os dias, estamos, assim, expostos. E Pedro diz aqui que nós devemos nos alegrar, porque somos, assim, participantes das aflições de Cristo. E essas aflições... Né, pastor Túlio? Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E essa alegria tem uma motivação que nos lembra da glória que está reservada nos céus para os justos. Então, essa alegria no sofrimento, ela é motivada por essa esperança em que nós temos dessa revelação futura do Senhor Jesus vir buscar a sua igreja. E isso fundamenta, onde ali acabará certamente todo o sofrimento, conforme a própria Bíblia nos dá essa fundamentação. Então, a alegria no sofrimento, ela é possível, porém, para aqueles que estão em Cristo Jesus. A alegria no sofrimento não é alegrar-se pelo que está sofrendo. A Escritura não está propondo que alguém vai estar feliz da vida porque está vivendo uma provação, por causa de um problema familiar, por causa de uma perseguição. O objeto da alegria não é o sofrimento em si, como o pastor Túlio acabou de colocar, é a esperança da glória. É saber que esse sofrimento tem um galardão, tem uma recompensa posterior. Segundo, é a identificação com o próprio Cristo. Se Cristo sofreu rejeição por causa de quem era e da sua missão, a partir do momento em que nós sofremos isto também, nós nos identificamos diretamente com ele. Essa alegria é demonstrada, por exemplo, no texto de Atos, capítulo 5, versículo 41, quando os discípulos alegraram-se por terem sido achados dignos de sofrerem por causa do nome de Jesus. Sofrer faz bem, pastor Souza. O sofrimento inútil. É bem interessante essa colocação aí sobre o sofrimento, que, na realidade, Paulo, quando ele escreve aos Romanos, quando a gente lê aquelas declarações do apóstolo Paulo no capítulo 5, nos parece assim como fosse algo difícil de viver, mas se Paulo nos exorta, é porque a gente entende que é possível, né, em Deus, que ele diz a tribulação produz a paciência, quer dizer, ela como se fosse a força motriz para a paciência, que por sua vez a paciência produz a experiência, então ele sai experimentado depois da tribulação e da paciência. E essa experiência, ela produz o que? Esperança. Então, essa esperança é exatamente o renascimento de todas as coisas do ponto espiritual aí. O sofrimento é como se fosse algo que nós observamos
que Deus nos leva a entendermos a grandeza da sua soberania sobre nós e como nós somos frágeis diante das coisas. Então, por isso que a gente deve ter esperança. Porque é o momento exatamente onde surge a vontade da murmuração. É o momento onde surge exatamente o momento de queremos questionar Deus em sua soberania. Eu conheço muitas pessoas que, na hora do sofrimento, ao invés de elas se voltarem para Deus, elas reclamam de Deus, elas zombam de Deus, elas murmuram de Deus. Então, o sofrimento, que aqui está sendo um sinônimo de tribulação, porque envolve muitas coisas que vêm sobre as pessoas, elas têm que se voltar para Deus e entender que Deus é quem comanda. Então, é por isso que o sofrimento, a tribulação que produz a paciência a experiência, a experiência a esperança, e essa esperança não traz confusão. Por que não traz confusão? Porque é aí onde ele vai entender que Deus é quem está no comando. Não traz confusão para quem compreende a didática espiritual, né, do sofrimento. Me parece que existem duas formas de se olhar para o sofrimento. A primeira, com os olhos carnais. Quando você olha para os olhos com os olhos carnais, você tem uma tentação de se comparar com quem não está sofrendo e questionar absolutamente tudo que está acontecendo. Fulano, não serve a Deus. Você olha o sofrimento com a ótica de Deus, com o olhar de Deus, como Deus está vendo, aí você entende o sofrimento como um instrumento de aperfeiçoamento. É o que disse o salmista no Salmo 119, versículo 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Com a ótica de Deus, você tira proveito do sofrimento. Aí Paulo diz em Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverai na oração. Sofrimento inútil. Sofrimento inútil é o sofrimento daqueles que sofrem pelos seus próprios pecados. Isso. E é inútil porque ele, no momento que ele comete algo que seja repreendido pelas leis de Deus, humanas até, ele não pode acreditar aquilo a um sofrimento de Deus. Tantas pessoas, elas tomam decisões erradas e depois dizem assim, eu estou sendo provada por Deus ou eu estou sendo provado por Deus. Responsabilizam Deus por isso. Verdade. E outra questão é que é inútil no sentido de glorificação a Deus. A Deus. O sofrimento causado por nossas escolhas erradas, ele não glorifica a Deus, mas ele tem uma utilidade. Se você souber tirar proveito dessa utilidade, que utilidade seria essa, pastor Bruno? Não fazer mais. Ou seja, se o caminho que eu escolhi me trouxe até aqui, então nunca mais eu quero andar por esse caminho, para que eu possa honrar ao Senhor com as minhas escolhas certas. É o tipo de aprendizado que esse sofrimento pode trazer. Em relação a glorificar a Deus, esse sofrimento não glorifica ao Senhor. Por isso, ele é chamado de inútil. Pastor Túlio, não se envergonhe em sofrer por Cristo. Olha aí, Túlio, vamos lá. Não se envergonhe em sofrer por Cristo. O comentarista nos traz aqui 2 exemplos, e o primeiro deles é o exemplo de Pedro, onde há pelo menos 2 fases na vida de Pedro. A primeira delas trata-se daquele episódio em que Pedro se envergonhou do Senhor, e como essa vergonha ele negou. Mas há uma segunda fase na vida de Pedro, que alguns até delineam e marcam a partir do Pentecostes, ali onde ele recebe o revestimento de poder. E Pedro escreve na sua própria carta, aqui onde fundamenta esta lição, que os cristãos não devem se envergonhar por sofrerem por Cristo. Então, essas 2 fases da vida de Pedro apresentam-nos lições importantíssimas. A primeira delas é quando Pedro ainda não passou pela experiência intensa da salvação, onde ele nega a Jesus por se envergonhar do Senhor ali. Mas há uma conscientização na vinda do Espírito Santo, o revestindo de poder, dando a ele ali essa condição, essa capacidade de entender a profundidade da obra de Cristo, e com isso
ele escreve a sua carta mostrando que o crente não deve se envergonhar por causa do evangelho de Jesus. O segundo exemplo é o exemplo de Paulo. E na segunda carta, escrevendo a Timóteo, versículo 9, ele diz que sofre trabalhos e até prisões, e como malfeitor. Mas ele diz que a palavra de Deus não está presa. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz que nós não devemos se envergonhar do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Então, nós devemos, assim, manter essa condição de não se envergonhar em sofrer por Cristo. Perceba essa expressão, que nós não devemos se envergonhar em sofrer por Cristo. A vergonha dos nossos pecados, elas devem ser corrigidas, sim, porém, não devemos se envergonhar em sofrer por Cristo. Então, essa condição deve ser apresentada pelo professor. O exemplo disso é o ambiente hostil hoje nas escolas, por exemplo, em relação à fé cristã. Você tem debates que não são debates, porque debate precisa existir, no mínimo, contraditório. Nossos jovens são submetidos a doutrinações, principalmente no aspecto da sexualidade, em que se posicionar contrariamente traz para eles um prejuízo enorme. E não se posicionar favoravelmente também traz problemas para eles, porque mesmo em silêncio, eles acabam demonstrando o posicionamento que têm. E a nossa palavra para esses jovens deve ser: não se envergonhe de pensar diferente de todos eles, de pensar conforme as Escrituras, porque aquelas pessoas que estão questionando a fé cristã, questionando a Cristo, questionando a igreja, as nossas crenças, elas estão cegas e estão mortas. Elas não conhecem a Cristo. Nós que conhecemos, não devemos nos envergonhar dele. O fim do sofrimento, pastor Souza. Aqui nós estamos diante daquilo que vai resultar para a glória de Deus. Aqui nós temos essa expressão fim no sentido do que Deus objetiva em nós. E é bem interessante. O professor, ele tem, ou a professora tem a responsabilidade moral, pedagógica e teológica de repassar para os seus alunos ou alunas da classe juvenis, que é exatamente o objeto e o alvo desta lição, é que Deus nos dá a graça para que nós possamos cumprir a sua vontade e descansar na vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É a nossa santificação. Por quê? Porque diante de todas as coisas que acontecem, é exatamente isso mesmo. Nós temos que expressar e viver as nossas convicções, porque se aquelas pessoas lá que estão cegas, e muitas vezes estão, talvez até convictas, daquilo que elas ensinam, doutrinam nas escolas, nos locais onde eles aproveitam para debater, como o pastor aí falou. Muitas vezes, determinados cristãos ou cristãs se tornam amedrontados diante da fúria ou até mesmo da exposição desses militantes. Então, o cristão tem que também estar firme. Por isso que Paulo diz, para que a gente possa falar acerca da nossa fé. Então, se eles têm, pelo menos dá a entender essa convicção, então o cristão tem que também não se amedrontar. Ele tem que também estar firme em Jesus, de maneira tal que ele também possa sustentar, mesmo diante de que alguém fale contraditório, com respeito, é claro, mesmo que alguém zombe de nós, mesmo que alguém não concorde, mas a gente também tem que expor as razões da nossa fé. Então, o sofrimento, ele mostra mais uma vez que nós devemos estar posicionados naquilo que Deus quer que nós estejamos, quer dizer, confiando na sua graça e na sua justiça. Não murmurarmos, não zombarmos, não questionarmos porque Deus é injusto, pelo fato de nós acharmos que determinada prova ela deveria ser diferente ou daquela maneira, mas sim compreender que Deus está conosco. Então, conforme aqui Pedro, ele nos ensina
ele afirma que devemos estar segundo a vontade de Deus, descansando, que o fiel Criador cuidará de nossas almas ou de nossas vidas, que é 1 Pedro, capítulo 4, versículo 19. Então, aqui nós estamos diante de que o justo não deve temer, ou mesmo duvidar, porque ele está seguro nas mãos do Senhor. Aquele que habita... Quem padece segundo a vontade de Deus pode descansar nele, né, irmão Souza? Com certeza. Concluímos dizendo, ou citando o texto da primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 15 a 19, que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Nosso agradecimento ao pastor Martim, ao pastor Reinaldo Adilo, a todos aqueles que nos assistem neste podcast, que o Senhor abençoe a todos. Pastor Túlio, pastor Souza, podem trazer as considerações finais. Um forte abraço a todos os nossos queridos irmãos. Amém. Então, que possamos entender que mesmo no sofrimento não desprezemos a Deus e nem cheguemos a questionar o Senhor em sua soberania, graça e justiça. Mas entendermos que no sofrimento é uma maneira de entendermos que estamos sendo aperfeiçoados por Deus para fazermos a sua obra e, ao mesmo tempo, os professores de escola bíblica e os alunos possam compreender que o sofrimento referenciado pela fé em Deus é a maneira como nós entendemos que Deus trabalha em nossa vida. Então, que Deus nos abençoe. Amém. Concluindo aqui, o maior consolo diante de uma aprovação é a consciência tranquila de estar agindo com fidelidade. Então, se viermos enfrentar grandes provações, que não sejam por consequência de nossos próprios erros, para a vergonha do Evangelho, mas que a causa deste sofrimento seja a causa de Cristo, a causa do Evangelho. Então, o sofrimento, ele tem um propósito específico em Deus e que isso seja assim conscientizado na mente de todos os nossos alunos. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.